tema de hoje é: não construa sua casa do lado errado do rio. Eu queria pedir, se alguém pode convocar os irmãos que estão lá fora, que eu queria que o máximo de pessoas ouvisse essa palavra hoje. Então, se tem 2 na portaria, deixa um só. Quem estava aqui anotando os nomes, pede para entrar, porque essa palavra precisa ser ministrada no máximo de pessoas aqui hoje. Lá na cantina, se puder ficar um só fazendo o que tem que fazer, eu agradeço. Eu preciso que todo mundo receba essa palavra hoje, porque essa palavra o Senhor... Eu estava caminhando esses dias, aonde eu sempre tenho ido lá, e o Senhor falou para mim: você tem que ministrar essa palavra para a igreja. A igreja está precisando dessa palavra, e você também, porque eu sou tentado toda semana a construir minha casa do lado errado do rio. Isso é tremendo, Panda, porque... E de repente você está falando assim: ah, pastor, mas isso aí é porque eu sou novo convertido. Não, eu tenho uma notícia para te dar, mas não fica triste não. Você pode ter 30 anos de crente e você vai ser sempre tentado a construir a casa do lado errado do rio. Mas eu quero dizer uma coisa para você: existe um lado certo. Deus vai te capacitar e você vai atravessar o Jordão. Números capítulo 32, do versículo 1 ao 4. O outro motivo que eu estou pedindo para os irmãos virem para cá é porque, gente, não existe, não é bom que o crente passe o mês inteiro sem receber uma palavra, seja ele da área Kids, seja ele da rede de adulto, seja ele de qualquer departamento da igreja. Eu acho muito infrutífero um crente que ele congrega numa igreja e ele passar 30 dias sem participar dessa atmosfera aqui. Porque eu não sei se você percebe, quando o louvor começa, tem uma atmosfera. O Eduardo ativou a atmosfera com os irmãos, você participou dessa ativação, e agora, meu irmão, a palavra vem para acabar de selar a tua vitória. Diga aleluia. O título é: não construa a sua casa do lado errado do rio. Números 32, do versículo 1 ao 4. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Versículo 2: vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés, e ao sacerdote Eleazar, e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibom, Jazer, Ninra, Esbom, Eliale, Sebã, Nebo e Beom, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel, é terra de gado, e os teus servos têm gado. Preste bem atenção, eu vou facilitar um pouquinho para você. Chegou num determinado momento que Deus deu uma ordem para o povo atravessar o Jordão, certo? E entrar na terra prometida. Mas essas 2 tribos e meias eram tribos que, dentre as outras, mexia com gado. E gado para você hoje pode ser dinheiro, pode ser trabalho, pode ser algo que você está sendo muito chamado a atenção por isso. Mas hoje eu quero falar para você exatamente de decisões que nós tomamos, que elas vão afetar a nossa vida e a vida de outras pessoas. Você sabia que uma decisão errada que você toma, ela compromete o seu futuro e o futuro da sua família? Alguém aqui crê nisso? Por exemplo, eu tomei uma decisão um dia de entregar minha vida para Jesus. No dia que eu fiz isso, eu afetei toda a minha família de forma benéfica e poderosa. Quando Moisés tirou o povo do Egito, ele os tirou sob uma promessa. Promessa que o Senhor levaria eles para uma terra. Olha só, irmãos, Deus deu uma promessa. Qual foi a promessa? Que Deus introduziria o povo numa terra que mana leite e mana mel. O povo peregrinou por 40 anos no deserto. Mas quando chegou a hora de entrar, 2 tribos e meias tomaram uma decisão que afetou não apenas a vida dos que chegaram a Canaã, mas como toda a geração futura.
a herança de Deus para Israel era Canaã. Não era aquela terra que para eles era a terra que tinha pasto, que para eles era a terra que o gado ia ficar bem ambientado. Eu quero te dizer uma coisa, ei, olhe para aquilo que Deus mandou você fazer, concentre a sua energia onde Deus falou para você ficar. Nem sempre o pasto verdejante é aonde a tua vitória vai acontecer. Esse texto é um paralelo para muitos cristãos hoje. Quando Deus tem um propósito para a sua vida do outro lado do rio, não adianta você querer ficar do lado de cá. E nós vamos aprender hoje algumas lições. Nós vamos aprender hoje alguns ensinamentos. E eu vou ser muito didático. Eu vou me esforçar muito para eu ser muito devagar. O tempo está ótimo, glória a Deus por isso. Primeira coisa que você tem que aprender: não permita que as coisas naturais determinem as suas decisões. Aprende isso. Não permita que as coisas naturais determinem as suas decisões. Pastor, o que tem que determinar a minha decisão? Céu, palavra de Deus, Espírito Santo, o que Jesus deixou decretado para você. É claro que todos nós precisamos tomar decisões, sim ou não, igreja? Eu acho que não tem ninguém aqui nesse prédio hoje que não teve um dia que teve que tomar uma decisão. Mas eu quero te dar uma palavra e um ensinamento. Não tome decisão baseada em coisas naturais. Como, pastor? Trabalho, o que você acha. Que isso, pastor? Sério. Não tome decisões baseado muitas das vezes no que você está sentindo, porque você pode estar passando por um processo. Tome decisões baseado no que Deus decretou na palavra dele. Tome decisões baseado no que Deus tem para você. Diga aleluia. Quando o povo de Deus estava prestes a entrar em Canaã, a Bíblia diz que os filhos de Gade tomaram uma decisão simplesmente natural. O alvo de Deus era que eles cruzassem o rio junto com as demais tribos. Mas como eles tinham gado e viram que o lado de lá do rio não era o que eles acharam que era, sabe o que eles falaram? Nós não vamos. Eles chamaram o sacerdote, eles chamaram Moisés e disseram: pode acender, por favor? Manter aceso como estava. Vê para mim. Deixa eu ver. Estão conseguindo ver a projeção, mais ou menos, ou está muito ruim? Sim, pode falar, gente. Tá beleza? Tá dando? Números 32, 1 e 4. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era de gado. Apenas o versículo 1. A prioridade dos filhos de Ruben e dos filhos de Gade era somente o gado. Quando eu falar gado aqui, você pode botar dinheiro. Você pode botar aquilo que está mais te chamando a atenção nesses dias. Quando a mente e o coração da vida dos carnais, presta atenção, se você não vigiar nisso, você vai entrar exatamente no curso da vida de quem é carnal. Como é que funciona o carnal? As decisões dele sempre são tomadas pelo dinheiro e pelo gado. Que isso, pastor? Acredite em mim. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque vai chegar uma hora, se você não foi tentado, você vai ser. Vai chegar uma hora que se você não foi confrontado, você vai ter que decidir. Eu, por exemplo, já fui tentado inúmeras vezes por causa do dinheiro. E pastor, como é que você faz? Eu faço exatamente assim. Não deixe que a terra gramada determine a vontade de Deus para a sua vida. Muitas vezes os cristãos permitem que os arredores da vida determinem o que fazem na hora de servir a Deus. Nós ainda não chegamos aqui, graças a Deus, e eu creio que quando chegar nós vamos estar preparados. Mas nós ainda não chegamos no verão. Mas eu não sei você, já está quente. Você imagina se chegar o verão e nós não tivermos instalado o ar-condicionado.
Se você não for guiado por Deus e for guiado pelo gado, a primeira coisa que você vai fazer é: eu não vou lá naquele culto, saio de lá ensopado. Mas aí eu levo você lá na África, muitas das aldeias onde as crianças comem a bolacha de barro com sal, que os pais botam no forno, a janta delas é bolacha de barro com sal. E quando chega a hora do culto, lá no prédio que eles louvam, o chão é de barro batido, não tem janela, aqueles besouros com mais ou menos uns 10 centímetros, corta o culto toda hora, e você entra lá no culto, aquelas crianças estão pulando, o Deus está batizando, o Deus está operando, sabe por quê? Porque o alvo deles não é o gado, o alvo deles é o dono do ouro e da prata. Não, pastor, você já está prevenindo a gente que não vai ter ar no verão? Não, estou profetizando que vai ter ar. Mas eu estou querendo dizer para você que se tem ar ou não tem ar, se tem chão ou não tem chão, o teu alvo não tem que ser o gado. O teu alvo tem que ser o dono do ouro e o dono da prata. Como assim, pastor? Muitas das vezes, muitos cristãos permitem que os arredores da sua vida determinem o que eles vão fazer na hora de servir a Deus. Já viu gente assim? Não, vou ter que mudar isso aí. Por quê? Não, vou ter que... Está muito longe. Quantos metros da igreja? Eu estou morando a 2 quilômetros. Está muito longe. Rapaz, é por isso que eu admiro o Getúlio. Não se cerque de pessoas carnais. Como assim, pastor? Aprenda isso. O carnal, ele sempre vai trabalhar posicionando, você que está em casa. O carnal, ele sempre trabalha colocando a dificuldade na frente. O espiritual, ele pega o que todo mundo diz que não vai dar certo, e sabe o que ele fala? Deus está na frente, o controle é de Deus, e já estamos aqui, porque agindo Deus, quem impedir? Lançamos um desafio, vai ser lançado hoje aqui. Encontro com Deus, quanto vai custar para o encontrista? R$1. R$1. Pastor, agora você pirou da cabeça de vez. Não piramos não. Quer saber o que vai acontecer? A R$1, Deus vai usar você, vai enviar compra, vai enviar recurso e vai ser o melhor encontro da sua vida. Mas se você pegar o caminho do carnal, sabe como é que o carnal fica? Pô, o encontro lá no sítio é bem melhor. Pô, mas o encontro no sítio é melhor. Não, mas o encontro aqui na igreja é melhor. Irmão, deixa eu te ensinar uma coisa. O encontro melhor é aquele que você vai com o coração aberto. O encontro melhor é aquele que você entrega o teu melhor para Deus. Ele pode ser no sítio, ele pode ser no prédio, ele pode ser em Dubai, ele pode ser em qualquer lugar, ele pode ser lá em Campo Grande, ele pode ser lá igual o pastor Lanô fez, que minha mãe cortou um dobrado que chovia em cima da frigideira. Para a igreja do pastor Lanô foi o melhor encontro, sabe por quê? Porque fizeram com o coração aberto. Eu sempre falo isso com o Léo e com a Rô, gente, não importa onde a gente está, o que importa é o coração. E o carnal, ele tem sempre a tendência, diga eu não. Não, fala com fé, eu não. O carnal, ele tem sempre a tendência de olhar para o pasto. Por que tem gente que tem dificuldade de casar? Não é todo mundo. Mas porque às vezes Deus envia a bênção, e a bênção quando vem, ela não vem no pacote que ela quer. Né? A irmã está orando, está sozinha. Aí Deus envia a bênção, aí o menino vem. Ele está meio descabelado ainda. Aquela perna torta. Ainda não está alinhadinha a perna dele. Ei, às vezes aquele pacote nem te agradou muito, mas a bênção está ali. Às vezes aquele pasto não é nem verdejante, não é nem terra de gado, mas foi Deus que mandou. Quando Deus mandou eu para Rita, irmão, eu não posso nem falar para você que você vai escandalizar. Tinha gente que passava por mim e fazia assim, ó. Ainda pulava saço, não sei o que, sapo 3 vezes pulava. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Deus que você serve, ele poderia fornecer grama para esses irmãos?
Sim ou não? Ele poderia criar um pasto do outro lado do Jordão? Sim ou não? Só que o óbvio é que nem sempre é a vontade de Deus. Como assim, pastor? Nem sempre o lugar verdejante é a vontade de Deus. Posso te contar um segredo? Nós estávamos lá no outro prédio, sim ou não? Outro dia eu estava vendo um vídeo de lá, eu falei, gente, esse pasto era tão verdejante. E tu? A igreja sentia no coração de mandar uma oferta, tinha dinheiro. Todos os anos que nós participamos da oferta mundial, da nossa convenção, nossa igreja sempre foi expressiva. Aí chegou esse ano, na hora de dar a oferta, eu olhei o caixa e falei, caramba, não tem como mandar oferta. Lá o pasto estava verdejante, sim ou não? Mas aqui é o Canaã de Deus. Aqui é o novo de Deus. Aqui é o que Deus tem para a gente. Aqui é que Deus vai usar você. Aqui é que tua história vai mudar na área profissional. Aqui é que tu vai prosperar. Aqui é que Deus vai abrir porta para você. Aqui é que tudo vai acontecer. Que é isso, pastor? Irmão, você não percebeu. Lá dependia das crianças estar no culto para o prédio movimentar. Hoje o prédio já movimenta com as crianças num prédio separado. Deixa eu te ensinar uma coisa, a bênção de Deus, ela é exatamente assim, ela vai chegando, vai chegando, vai chegando, vai chegando, quando você vê, você está sendo rodeado e frutalmente atacado por ela. Eu diria aleluia se eu estivesse no seu lugar. Irmão, eu posso ouvir pelos olhos da fé, quando Moisés respondeu para aqueles líderes. Moisés, eu creio que Moisés deve ter reunido eles e deve ter falado para eles assim, companheiros, não construam suas casas do lado de cá. Esse é o lado errado do rio, prossiga para a terra prometida. Você está esperando muito cedo, é muito cedo ainda, espera não, vem com a gente. Sabe o que Moisés deve ter falado para eles? Irmão, eu estive lá com o Carlinhos no Rio Jordão. É mais ou menos quando ele está em baixa, que o rio está no fluxo normal. O Rio Jordão é mais ou menos dessa parede até aquela parede ali, né, Carlinhos? O trecho que a gente foi. Era só eles atravessarem o rio. Mas porque eles ficaram olhando com os olhos carnais, eles não entraram na terra prometida. Ouça-os quando eles disserem, e preste atenção, irmão, o que eles falaram para Moisés? Escute, Moisés, você não vem com isso de terra de gado. Moisés, sabe o que eles devem ter dito para Moisés? Moisés, você não sabe o que a gente passa, nós precisamos de pasto. Moisés, sabe o que muita gente fala para mim? Pastor, não, Deus mandou eu fazer. E aí, eu fico olhando. Quando fala para mim que Deus mandou, você sabe o que eu falo? Vai em paz, avança. Porque se Deus mandou, quem sou eu para dizer não? Sim ou não? Foi assim que eles falaram com Moisés. Moisés, aqui é o nosso lugar, porque aqui tem pasto. Lá do outro lado não tem pasto não. O raciocínio deles estava certo. Sabia? Tinha pasto, eles tinham gado, tinha muita moita para o gado comer, o gado tinha que se alimentar, tinha água. Mas eu posso te ensinar uma coisinha aqui? Nem sempre o que é certo para você é o que Deus quer. Como assim, pastor? Nem sempre o que é certo para você é o que Deus quer. Nem sempre o óbvio é a vontade de Deus. Era óbvio que lá era terra de gado. Era só você olhar as campinas verdejantes. Mas nem sempre o óbvio é promessa de Deus. Irmãos, eu vou te contar meu segredo. É um segredo da minha vida. Era óbvio que eu tinha que ficar lá na barraquinha do Bahia
e terminar minha vida como eu passei lá na área onde eu fui criado, e vi os caras 26 anos depois, na mesma barraca, sentado na mesma cadeira, com cabelo branco igual o meu, no mesmo lugar. Era óbvio que eu podia estar ali, era óbvio que era até lícito eu estar ali, mas não era a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu estivesse dizendo aqui para você, que você vai entrar em Canaã comigo, é dizendo aqui para você que tu vai entrar na terra prometida comigo. Era óbvio, irmão, que eu poderia ficar na macumbaria como eu passei um tempo da minha vida lá. Era óbvio, mas não era a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus é que eu estivesse aqui com você. Irmão, você não tem noção do privilégio que é estar aqui com você. Claudinho, você não tem noção do privilégio, rei, de que é estar aqui com você, lado a lado, irmão. Posso te mostrar umas coisas na Bíblia? Abraão e Ló. Você lembra dessa passagem? Os empregados de Ló começaram a brigar com os empregados de Abraão. O que Abraão fez? Ló, escolhe um lugar que você vai com teus empregados, com a tua família, que eu vou escolher outro. O que Ló fez? Escolheu o óbvio. Qual foi o óbvio que ele escolheu? As Campinas Verdejantes. Era óbvio que ele queria ir para lá, que ele olhou, viu tudo verde, viu água. Só que a Campina Verdejante era Sodoma e Gomorra. Irmão, preste atenção. Elias e a viúva de Serepta. Elias foi enviado para a casa de uma viúva para encontrar comida. Quando ele chegou lá, era óbvio que ela não tinha comida. Ela não tinha o suficiente nem para os filhos e nem para ela. Mas eu quero te ensinar uma coisa, nesse caso aqui, o óbvio não foi o problema, sabe por quê? Porque quando você vai aonde Deus manda, até quando não tem recurso, Ele envia recurso. Esses dias o Senhor falou para mim, ei, lembra quantos encontros vocês fizeram, que faltava 2, 3 dias, e o Léo e a Rô falavam para mim assim, pastor, só temos 2 pessoas para o encontro, e a minha palavra para eles era, Deus proverá o cordeiro. Era óbvio que não podia dar certo, não tinha ninguém. E fazíamos o encontro, Deus enviava as pessoas, outras igrejas vinham e dava tudo certo. Deixa eu te ensinar uma coisa, meu irmão. Eu tenho vivido isso na minha área profissional, na minha área espiritual, tenho sido treinado por isso. Eu tenho sofrido o maior desafio da minha vida. Ei, aprenda uma coisa, a última resposta, a última palavra é a que sai dos lábios do Senhor. Tem uma passagem que o povo chegou de frente do Mar Vermelho. E, irmão, quando a gente prega para você sobre o Mar Vermelho, você consegue ter uma noção superficial. Mas você, depois que vai lá e entra no Mar Vermelho, depois que você entende, eu ficava assim, poxa, será que a água do mar é vermelha? Por que é Mar Vermelho? E o que mais me impressionou, uma das coisas que mais me impressionou quando eu cheguei lá no Mar Vermelho, é que o Mar Vermelho é um azul turquês, né, Carlinhos? É lindo, é como se fosse um Caribe. Mas por que o nome é Mar Vermelho? Porque as montanhas que vêm do Egito, que é da onde os hebreus vieram, é vermelha, é uma terra vermelha. E do outro lado, para onde eles foram, onde Miriam tocou o pandeiro, a montanha também é vermelho. Então a montanha do outro lado, vermelha, com a montanha do Egito vermelho, reflete aquela vermelhidão no mar, mas o mar é azul turquês. Então você imagina, irmãos, quando Deus fala para Moisés conduzir o povo por Mar Vermelho, e você que passa lá, você vai lá comigo na outra caravana, eu vou anunciar nossa caravana já já, irmão, diga aleluia. Eu estou com 15 pedras do Rio Jordão para distribuir, eu tive pouca fé. Porque só numa loja que eu fui essa semana, tinha 4 para ir para Israel comigo. Eu falei, rapaz, a minha fé foi pequena. Eu tinha que ter trago 50. Tu tem 2, Carlinhos? Vou juntar com as tuas então.
Mas, irmão, só para fechar aqui o raciocínio e ir para um outro ponto com você. Quando você chega lá, você tem deserto vindo do Egito, que não, para voltar seria morte na certa, e você tem um mar com uma profundidade altíssima. Irmãos, era óbvio que eles iam morrer. Andressa, era líquido e certo. Mas eu quero te ensinar uma coisa. Quando você faz o que Deus fala, quando você está no centro da vontade de Deus, o mar se abre. A Bíblia diz que o povo passou com terra seco. Existe uma linha bestial, que para mim ela é bestial, que os intelectuais alegam que a maré do mar baixou. Eu falei assim, então se os intelectuais ao extremo, que para mim é bestial, alega que a maré baixou, então o milagre foi maior ainda, porque os cavaleiros tiveram que cair com a cara na água de 15 centímetros e se afogaram sozinhos. Não, mas vocês são inteligentes, eu gosto de pregar para gente inteligente. Eu estou no rastro de vocês. Então, até para essa galera aí que é incrédula, o milagre foi maior, porque se a maré baixou e os camaradas altamente treinados em luta, treinados em natação, treinados em espada, treinados em escudo, treinados em fuzil, morreram com uma água de 15 centímetros, o milagre foi muito maior, diga aleluia. Então, irmão, seja no raciocínio do incrédulo, seja no raciocínio do bestial, ou seja no raciocínio celestial, o teu milagre vai acontecer. Você vai tocar um pandeiro do outro lado, a vitória vai chegar para você. Irmão, eu não sei você, mas eu sou tentado todo dia a declarar o contrário. Tem uma rapaziada que trabalha comigo, eles são bons demais. Mas eles ainda estão com a visão deles focada no natural. E aí alguns ficam assim, mas essas fichas aqui, ó, pô, minhas fichas não é boa. Aí eu olho para as fichas dele e falo, essas fichas são maravilhosas. Todas as fichas que bate aqui são maravilhosas. Eu sei que vem uns beduínos malucos que bate lá, irmão, que não são fáceis de aturar não. Como bate para você, você que trabalha com venda, deve ter o cliente bulula. Mas posso te ensinar uma coisa? Quando Deus está contigo, até o cliente que para todo mundo é bulula vira bênção. Como você tem tratado o que Deus tem te dado? Como você procede quando o mar vermelho se manifesta na tua frente? Como você tem agido quando os cavaleiros de Faraó estão na tua cola e o óbvio está dizendo para você que você vai morrer? Nem sempre o óbvio é a vontade de Deus. O problema da pessoa natural é tomar decisões sempre em função de avaliações naturais. O nosso desafio é sermos guiados pela árvore da vida. Que o Espírito Santo de Deus seja o nosso guia. Que jamais venhamos a colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus. A bênção de Deus na nossa vida depende da nossa capacidade de ouvir a voz do Espírito. Porque todas as vezes que agimos pela mente natural, vamos gerar Ismael. Ismael sempre vai ter problema. Ismael sempre vai gerar problema. Sempre que você agir pelo natural, pode avançar, William, você vai ter problema. Como, pastor? Problema. Como é que eu faço, pastor? Seja guiado pelo Espírito. Pastor, e quando eu estou numa encruzilhada que eu não sei para onde eu vou? Não vá para lugar nenhum. Espere. Deus vai falar com você. Posso te ensinar uma coisa? A Bíblia diz que o nosso Deus tem boca e fala, tem ouvido e ouve, tem olhos e vê, tem mãos e apalpa. Se você não está ouvindo a voz de Deus, não saia, espere o tempo. Como, pastor? Não faça o
o que você não foi chamado para fazer. Não vá para o lugar que você não tem que estar. Não creia no que estão dizendo para você. Segundo ponto que nós vamos aprender: não tome decisões que venham desencorajar o povo de Deus. Essas 2,5 tribos fizeram isso. Tomaram decisões que veio desencorajar 2,5 tribos. Como assim, pastor? Posso te ensinar uma coisa? Quando você não estiver bem, quando você estiver naquele dia que você acha que, eita ferro, hoje nada deu certo, não desencoraje os outros. Não abra sua boca para desencorajar os outros. Porque tem gente que é assim. Se você botar uma pessoa do lado dela, cheia do Espírito, com 3 dias a outra pessoa está morta. Se essa pessoa não estiver preparada. Sabe por quê? Porque ela se especializou em desencorajar os outros. Como é que você faz, pastor? Eu estou sempre empurrando para frente, irmão. Bola para frente, Deus está no controle, vamos para frente. O melhor de Deus está por vir, vai dar tudo certo. Mas pastor, está dizendo que a trombose foi brava, 70% da veia interrompida. Irmão, a maior alegria do crente é o céu. Se o céu para você é o teu alvo focal, nada vai te parar. Irmão, uma vez o Aloysio estava aqui na igreja, né, batendo no processo daquela laje ali. E o Aloysio tem o pé que ainda falta só um tiquinho para ficar 100%, né? Aí tinha um incrédulo aqui no nosso meio. Aí ele falou para mim assim: pastor, olha como ele está mancando. Eu falei: tá não. Aí ele falou assim: como assim? Eu falei: tá não, pô, tá bonzinho, pô, olha lá o pé dele. E o Aloysio ainda dando uma... Ele: não, mas o senhor não está vendo ele não? Eu falei: não, estou vendo ele bem. Ele parou de trabalhar, Nilda? Ele continua trabalhando? Deus está usando ele para levar o recurso para a tua casa? Então ele está bem. O problema é quando você recebe um beliscão e você começa: nada dá certo, ninguém me ama, ninguém me quer. Ações que desencorajam o povo de Deus. Fala para o teu irmão: não faça isso. Não faça isso. Fala para o teu irmão assim: seja uma catapulta, seja aquele que empurra para sempre. Números 32, 7. Olha o que eles fizeram, irmão. Isso aqui é muito espiritual, gente. Isso aqui não tem nada a ver com gado, não. Isso aqui é espiritual. Isso aqui serve para a tua vida, serve para os teus desafios, serve para o intercâmbio que você vai... Eita, o Senhor está me mostrando uma jovem aqui que vai fazer um intercâmbio. Serve para o intercâmbio que você vai fazer. Não desista. Mas é outro país, é outra língua. Vai, Deus é contigo. Números 32, 7. Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Esse texto é uma advertência muito séria. Presta atenção, meu irmão, presta atenção, você que está em casa. Sempre haverá alguém que o seguirá. Mesmo que você esteja errado, sempre você vai influenciar alguém. E ó, não posso te enganar, vai ser cobrado. Mas eu tenho uma saída para você: influencie pelo lado certo. Influencie com palavra de vitória. Influencie sabendo que aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Pai, seus filhos seguirão a decisão que você tomar. Presta atenção, tem pai aqui nessa noite? Diga aleluia. Se você escolher errado, seus filhos vão morar em Sodoma. Se você escolher errado, se você decidir se mudar para Moabe, seus filhos vão casar com as moabitas. Se você decidir andar sobre as luzes de Sodoma e Gomorra, eles aceitarão o estilo de vida dos sodomitas. Quando você escolhe a terra gramada, em vez do lugar que Deus escolheu para você, você vai levar pessoas com você e o desastre vai ser grande. Cuidado, não só com as suas escolhas, mas cuidado também com o que você posta nas redes sociais.
cuidado com o que você comenta, cuidado com o que você curte, cuidado com o que você compartilha, cuidado quando você dá um link e você está sendo visto por todo mundo, as pessoas entendem que você está dando uma resposta. Você imagina quando a saraivada desceu sobre Sodoma e Gomorra? Imagina como Ló ficou com a família, que ele sentiu para onde ele tinha ido. Imagina quando ele viu que os filhos dele estavam casando com a gente daquela tribo. Mas pastor, o que você está dizendo para mim? Deus não faz acepção de pessoa? Claro que não. Não faz acepção não, irmão. Deus é Deus de amor. Deus é Deus de vida. Só que Deus não vai se meter nas tuas escolhas. As nossas escolhas, essas 2,5 tribos tinham obrigação com o resto das tribos de Israel. O plano de Deus para todo Israel não havia sido concluído, e Deus esperava que aquelas 2,5 tribos entrassem junto com aquelas tribos. Aqui está o princípio: quando você decide relaxar do que Deus tem para você, o mesmo acontece com quem te cerca. Que isso, pastor? Eu tiro por mim, e eu não tenho vergonha de falar. Se o pastor aqui relaxar, a igreja relaxa. Se o pastor botar a oração 6 da manhã, os irmãos vêm. Mas se o pastor... Eu estou fazendo um teste. Nós estamos há quanto tempo aqui sem oração? Sim ou não? Alguém veio me pedir... Alguém chegou nesse tempo e falou: pastor, me empresta a chave aí que eu quero orar no prédio. Pergunta para o seu irmão: você falou com ele? Pergunta. Posso te ensinar uma coisa aqui? Hoje Deus falou para eu te confrontar e confrontar a mim também. Hoje é o culto do confronto. O rio, olhe para mim, você que está em casa aí, o rio sempre tem 2 lados. Se você escolher o lado errado, você pode ser surpreendido pelo inimigo. Não permita que suas decisões desencorajem os filhos de Deus. Como líderes, como crente, como irmão, como pastor, como cheio do Espírito Santo, precisamos ser cuidadosos, pois Moisés disse que Moisés, sabe que Moisés ficou impressionado com eles? Foi falar com eles. Sabe qual foi a resposta deles? Mas lá tem muito capim. Lá a terra é verdejante. Olha isso. Sabe o que Moisés disse para eles? Vocês tinham que ter entrado com a gente na terra prometida. Irmão, aonde eu vou chegar com você aqui hoje? Que você tenha o espírito da fé. Que você coloque em prática o espírito da fé. Está chegando a época da gente multiplicar as células, sim ou não? Ou você vai ter o espírito da fé e vai entrar com a gente na multiplicação, ou você vai dizer: eu não tenho condição de sair dessa célula, eu preciso ficar aqui. Posso te ensinar uma coisa? Deus veio para resgatar milhares e milhares. Você vai poder levantar a mão um dia e você vai dizer: olha, o meu Deus é um Deus que salvou milhares e milhares. E você vai poder levantar a mão e vai dizer: eu fui para o lado do rio certo. Pastor, onde você quer chegar? Eu vou te levar mais longe. De que adianta Deus ter te dado uma casa linda? De que adianta Deus ter te dado um carro poderoso, se você não leva ninguém nele e se na tua casa ninguém entra? De que adianta, irmão? Mas vai sujar as paredes.
Jesus vai voltar, suas paredes vão estar limpinhas, e talvez você não tenha reinado, talvez você só tenha feito coisas. Outro dia eu entrei no carro da Rita, eu falei, rapaz, jujuba no banco de trás, biscoito no banco da frente, terra misturado com lama em cima do banco. Mas o que, Carlinhos? Saco de gelo. Aí o Senhor falou, sabe o que para mim? Preocupa com isso não. Ela está reinando. Ela está reinando, rei. Eu estava olhando na festa junina. Ela foi buscar um monte de gente e no final ela ficou de Uber, levando os irmãos, reinando. Pastor, você está falando para quem? Estou falando para você que não está levando ninguém em casa. Estou falando para você que olha os outros ir a pé e não oferece uma carona. Estou falando na tua cara mesmo, você, e quero que fique gravado, que se tem algum crente nessa igreja aí que é assim, não está reinando. O crente que reina, abre as suas coisas para Deus. Não, pastor, se eu vou ter que entrar nessa igreja, eu vou ter que dar 10%. 10%. Posso falar a verdade? Não é 10%. Se você que está dando 10%, eu não vou mentir não. Você não está no padrão. Qual o padrão, pastor? 100% para Deus. Como assim, pastor? 100%, irmão. 100%. Você está dando teus 100% para Deus? Ou você está do lado daquela tribo que está lá do outro lado do Jordão e o povo já está lá em Canaã, e tu vai ver agora o que acontece. Agora é que o impacto vai ser poderoso na tua vida. Creia que o melhor de Deus para você é do outro lado do rio. Deus nunca pretendeu que eles se separassem da herança da terra prometida. Mas os homens dessas tribos tomaram a decisão de que sabiam que o melhor para a vida deles era o que eles estavam achando. Você sabe qual é o maior fracasso da vida do ser humano? É quando ele acha que o que ele decidiu para ele é o melhor para a vida dele, e ele está olhando para Deus e dizendo assim, ó, o que o Senhor tem para mim não estou nem aí, eu é que sei. Números 32, 26. Nossas crianças, nossas mulheres, nosso rebanho e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Eles tomaram uma decisão natural, baseado numa avaliação natural, e privaram todos os membros da família de tomarem posse. Irmão, quando você toma uma decisão natural, você faz igual a eles. Eles privaram a família deles e as 2,5 tribos de entrar na terra prometida. Quando você olha para o natural, você está privando os outros de entrar na terra. Mas eu quero declarar sobre a tua vida hoje: nós não vamos ficar do lado errado do rio. Eita Deus grande. Esse não é o lugar da herança de Deus para você. Vamos manter nossa posição de fé em direção a Canaã. Diga, eu não vou voltar atrás. Diga, Canaã é o meu lugar. Mas como essas 2,5 tribos decidiram pela sua própria vontade de ficar do lado errado do rio, irmão, quando os inimigos chegaram, quando os inimigos se levantaram contra Israel, quais foram as primeiras tribos que eles encontraram, e encontraram sozinha? Porque aprende uma coisa: quando você faz o que você quer,
Quando você olha para Deus e diz que não vai entrar, porque aqui é pasto verdejante, porque aqui é o teu trabalho, porque aqui é a tua casa, porque aqui é o teu carro. Quando você faz isso, você olha para Deus e diz assim, ó, eu sei o que eu tenho para mim, eu sou quem decido minha vida e eu sou o cara. E automaticamente, não vou te enganar, você está sozinho. Porque olha só, 2,5 tribos e as outras todas as tribos reunidas no mesmo lugar. A Bíblia diz que era fogo de noite para não morrer de frio e nuvem para proteger do sol escaldante. E eles estavam sozinhos com seu gado, com a sua família e com o que eles achavam que era melhor para eles. Mas o pior de tudo, não era o melhor para eles. Os inimigos chegaram e eles estavam sozinhos. Eu fiquei exatamente com a cara que você está. Eu estou vendo a cara de cada um aqui. Quando eu entrei nesse texto, eu falei, gente, andar sozinho é suicídio. Vamos ver o que aconteceu? 1 Crônicas 5:26. Pelo que Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Síria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Síria, que os levou cativo, a saber, os Rubenitas, os Gaditas e meia tribo de Manassés. E os trouxeram para Ralá, Rabor e Arã, e para o rio Gozã, onde permanecem até o dia de hoje. Quando 2,5 tribos percebem que os exércitos da Síria haviam se reunido, era tarde. Já tinham sido capturados. Sabe o que diz 1 Pedro 5,8? 1 Pedro 5,8. Sede, além de ser sóbrio, tu tem que fazer o quê? Vigiar. Por quê? Porque vão querer te deixar do lado errado do rio. Valéria, isso é muito sobrenatural. Como essa palavra me impactou. Por que você está falando isso, pastor? Eu não vou mentir para você não. Porque tem terça-feira que eu não quero ir para a célula. Aí sabe o que o diabo quer fazer comigo? Me deixar do lado errado do rio. Eu falo, não vou não. Eu estou lá com aquelas tribos lá. Eu sou de Canaã. Aí eu atravesso o rio e vou para o outro rio. Às vezes eu fico nadando, Getúlio. Outro dia eu me peguei nadando no Jordão. Falei, estou voltando, não posso. Eu sou das tribos de cá. Vai ter agora, nós vamos começar a orar pela multiplicação. Aí o diabo sempre fala para mim, não tem líder. Aí eu entro no Jordão, quando eu estou na metade, o Espírito Santo, não, tem líder sim. Aí eu volto. Desculpa, eu tenho que ficar quietinho aqui, né? Daqui a pouco nós vamos ter câmera em tudo que é lado, vou poder. Outro dia eu me vi aqui no púlpito nadando, eu falei, grava a natação. Nadando no que Deus tem para mim, nadando no que Deus tem para você. Olha, irmão. Irmão, tudo sempre o diabo vai botar para travar você. Deus me abençoou. Eu comprei um negócio que eu fui criado lá. Estou lá remando, estou com obra há muito tempo, irmão. Estou com 5 anos de obra. Irmão, o diabo sempre fala, você está gastando muito dinheiro com isso. Isso aqui não dá não sei o que. Sabe o que eu falo? Não, aquilo lá é bênção, rapaz. Aquilo ali vai dar tudo certo. Aquilo ali é o melhor de Deus para mim. Aquilo ali vai ser uma aposentadoria. Aquilo ali, eu sempre lanço palavra de fé, irmão. O que você tem falado? Porque aqui está dizendo assim, ó, sede sóbrio, mas vigiai, porque o teu adversário, o diabo, anda como leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Irmão, ele está procurando. E ó, não escandaliza não, sabe quem ele vai pegar? Quem não está na sobriedade e quem não vigia. Como assim? A Bíblia diz, pô. O teu adversário, o diabo, anda como leão. Ele anda como leão, mas ele não é leão. Mas se tu ficar de bobeira, se tu ficar do lado errado do rio, irmão, para comigo aqui, analisa comigo aqui. Essas 2,5 tribos, quando o exército inimigo chegou, que eles falaram assim, pega os armamentos de guerra.
Estava do outro lado do rio, longe, lá na outra terra. Aí o rapaz que, recebe aí que desceu agora, o rapaz que ordenhava a vaca, falou assim: só tem balde. Só tem balde. Aí o chefe da tribo falou: como assim só tem balde? Porque as armas tá com o povo lá do outro lado, e você falou para nós ficar aqui, porque aqui só tem balde e só tem capim pro gado. E agora? Como é que vai fazer? Porque foi você que escolheu o lado errado. Foi você que decidiu não entrar com as tribos em Israel, lá na terra prometida. Posso te falar uma coisa? Não fique do lado leste do rio. Esse lado leste do rio é o lugar aonde Deus não é importante. Como assim, pastor? Todo mundo sabe que eu perdi minha sogra, sim ou não? Os últimos 3 anos foi dentro da minha casa, e eu e Rita, muito mais a Rita, lutando contra o câncer dela. Sim ou não? Vocês me viram longe da igreja nesses 3 anos? Sim, não pode falar, fica com vergonha não. Porque eu não quis o lado leste. Deus operou. Pastor, mas Deus operou e ela morreu? Léo, o médico deu 2 meses para minha sogra. Ela viveu 3 anos a mais. Eu vou te levar mais longe hoje. Eu fiz o sepultamento da minha filha. No domingo, eu estava na igreja. Porque eu tive o ensinamento e eu tive a revelação que ela é do Senhor e está nos braços do Senhor. Tem gente que quando perde o emprego, se afasta da igreja. Tem gente que até hoje ainda não arrumou emprego. Tem gente que está na igreja e tem gente que se afasta da igreja. Gente, deixa eu te ensinar uma coisa. Ou desempregado, ou passou para juiz, passou para desembargador, não larga as coisas de Deus, não muda de lado de rio, fica do lado certo. Como, pastor? Irmão, se a casa que você trabalhava, o patrão lá, ele era terrível, mas Deus está mandando você ficar lá, espera, Deus vai abrir uma porta melhor, mas não sai de lá enquanto Deus não mandar. Agora, se Deus falar, não fica 1 segundo. Esse lado errado do rio é o lado onde a vida social ocupa tanto tempo seu que tira você das coisas de Deus. Peço até compreensão para os visitantes, para não escandalizar, que hoje está um culto muito gostoso. Está um culto poderoso, diga aleluia. Tem gente que só vem na igreja. Se for buscar em casa. Que é isso, pastor? Para você que está em casa, se você é esse crente, desculpa, você está do lado errado do rio. Nós aqui não estamos preocupados com crente que só vem se for buscar em casa. Nós estamos querendo crente que vem de qualquer jeito, de cavalo, de carroça, de bicicleta, de mula, de joelho, mas vem adorar o Deus do impossível. Pastor, por que você está falando isso? Está sendo muito duro. Estou nada, eu estou abrindo a tua cabeça, porque vai chegar um tempo que tu vai falar Jesus e vai tomar um tapa na cara. Como, pastor? Vai chegar a perseguição. E aí quem falar a palavra de Jesus vai tomar um tapa na cara. E aí eu quero ver como é que vai ser, irmão. Igual o cara meteu uma pistola na minha cara. Tu é crente mesmo? Eu falei, vai vendo, irmão, tenta a sorte. Como, pastor? Tenta a sorte, irmão. Tu está dizendo que eu não sou crente? Me mata. É isso. Pô, tu vai me ver subir, pô. Irmão, chegou o tempo de sacudir essa igreja.
Chegou o tempo de você despertar. Chegou o tempo de você acordar. Chegou o tempo da gente estar buscando o melhor de Deus. Que isso, pastor? Chegou o tempo que você não vai pegar mais carona. Tu vai buscar no teu carro. Acabou, irmão. É tempo de reagir. É tempo de ir para cima. É tempo de mudar a nossa história. É muito mais fácil esfriar, retroceder, quando você não está no lugar que Deus tem para você. Sabe qual é o problema de muita gente? Por que está frio? Porque saiu do lugar que Deus tem para ela. Aí vive dentro de um bloco de gelo. O que é um bloco de gelo, pastor? Qualquer mosquito que o diabo manda. Não vou mais não. Me tirou da função. Sabe qual foi o problema daquelas 2,5 tribos? Com a decisão errada que eles tomaram? Quando o diabo chegou, eles estavam longe da promessa. Quando o inimigo chegou, eles estavam longe. E eu vou te ensinar uma coisa aqui. É muito melhor subir para a glória do outro lado do Rio Jordão, ao lado dos meus irmãos hebreus, do que morrer humilhado do lado errado do rio, com gente errada. Tem gente que já ficou chateada comigo porque eu convidei ela para o encontro. Quer saber da verdade? Tô nem aí, eu fui chamado para te confrontar. Eu fui chamado a poder aplicar aquilo que Deus tem para você. Sabe por quê, meu irmão? Porque o inferno é muito ruim. Eu prefiro te constranger e te levar para o céu do que te deixar num ar-condicionado e descer para o inferno. Como, pastor? A herança estava longe. Eles nunca mais iriam chegar lá. Mais uma vez eu quero insistir para você: não seja uma pessoa almática. Não deixe ser guiado pelas suas emoções. Pergunte ao Espírito Santo qual lado que Ele deseja que você fique, onde Ele quer que você estabeleça a sua casa. Pergunte ao Espírito Santo onde Ele quer que você more. Hoje eu quero apelar. Que é isso, pastor? Estou apelando, hoje é apelo. O Senhor falou para mim: tu tem que ministrar isso aqui para esse povo. Tu tem que trazer o teu povo para a realidade. Irmão, Deus me colocou aqui com uma missão. Eu vou arrastar você para o céu comigo. Eu vou subir com você. Que é isso, pastor? Vamos. Diga: eu vou subir. Nós não podemos chegar na igreja angustiado com a hora de ir embora. Outro dia eu estava tão preocupado com a hora, agora eu viro o relógio. Eu estava tão preocupado com a hora que eu esqueci da ceia. Não tem vergonha não, está gravando aí, pode falar. Naquele dia eu falei para Deus: não subo mais ali angustiado com a hora. Eu vou te dar o meu tudo. Eu vou te dar o meu todo. Porque a gente sai daqui e vai para casa e fica até meia-noite vendo o Grusman, o Serginho Grusman. Maneiraço, curto demais. Construir a casa do lado errado do rio é ser guiado por decisões naturais. Construir a casa do lado errado do rio é tomar decisões que, ao invés de levar os outros a conquistar, leva a pessoa a se afastar de servir a Deus. Construir a casa do lado errado do rio é abrir mão do melhor de Deus para a sua vida. Recebe aí, agora meu irmão, tu se prepara. Deus tem promessas maravilhosas para a sua vida. Deus tem promessa poderosa para você.
Talvez você nunca parou para pensar na dimensão do que Deus tem para você. Todavia, você pode colocar tudo a perder se você tomar a decisão de se mudar para o lado errado. Muitas vezes, uma decisão impensada pode comprometer o futuro da sua geração toda. Por isso, coloque os seus olhos na herança. Agarre-se à promessa de Deus. Não fique aonde você acha que tem que ficar. Fique aonde Deus mandou você ficar. Não fique onde é mais confortável. Vou te falar isso também. Não fique onde é mais confortável. Se aonde é mais confortável não é onde Deus mandou tu ficar, não fique. Como, pastor? Não fique. Não fique. Porque às vezes Deus vai levantar pessoas para te confrontar. E aquilo vai gerar um incômodo. Se foi Deus que levantou aquela pessoa e Deus está usando aquela pessoa, fique. Porque Ele está usando essa pessoa para te confrontar. Um dia Deus me confrontou de uma maneira tão brutal. Mas foi em fração de segundo. Eu conversando com um amigo meu. E a gente estava no local ali onde o irmão dele tinha morrido por um raio. Eles estavam fazendo o loteamento de um sítio. O irmão dele estava mais ou menos aqui. O raio desceu na árvore ali. Veio pelo chão e queimou o corpo dele até ficar um carvão. Um carvãozinho. E depois eu fui lá, depois de alguma semana, eu fui lá no local com ele, conversando. E aí, que eu não quero constranger você e nem a mim, eu falei umas coisas e Deus na hora usou ele, abriu a boca dele e me confrontou. Na hora eu falei, gente, o que eu fiz? Que assim seja, eu recebo essa palavra. Saí dali com cura. Tem gente que quando Deus confronta, morre. Ei, Deus só corrige e só exorta quem Ele. Então toda vez que Papai do Céu te corrigir, Ele está assinando uma declaração de amor por você. Porque tem gente que é assim, ela vive no universo do cristal. Ela não pode ser exortada, ela não pode ser redarguida, ela não pode ser corrigida, ela não pode nada, porque tudo que você vai fazer para levantar a vida dela, ela milindra. Eu tenho muito problema de trabalhar com gente assim, porque quando eu tenho que falar, eu não tenho conversa, né, irmão? Eu chamo no cantinho mesmo, peço ajuda. Quando eu prego para a igreja toda assim, não tem cantinho, né? É um cantão, né? Eu chamo num cantão e sou chamado também no cantão. Irmão, você tem que aprender. Você tem que ser flexível. Você tem que estar pronto para Deus quebrar o vaso e fazer de novo. Eu vivi um processo lá em Israel que se eu fosse um crente menino, eu nunca mais voltava lá, mas não estou nem aí, irmão. Eu fui fazer um certo tour numa área que tinha que ir de calça. E eu fui de bermudão, muito calor. Chegou lá, me botaram uma saia. É burca o nome daquilo? Nem sei. E muito respeito, porque é a roupa que os muçulmanos usam, né? Eu falei, mas tem que botar mesmo? Ele falou, não. Está guardada 7 chaves, estão me ameaçando com esses troços aí. Meu irmão, quer saber de boa? Tem que botar? Vamos botar. E o meu líder que estava lá falou, não, você vai botar, você veio de bermuda. Eu falei, voltou para a lei, pastor? Botei. Fizeram foto, fizeram vídeo, riram de mim com força. Eu falei, glória a Deus. Poxa, tu imagina, cara. Eu me senti um beduíno genuíno. Com essa cara já de beduíno, né? Queria ter o shape dele, magrinho. Que sobe o Monte Sinai e volta 3 vezes. Eu falo, como é que esse cara aguenta? Irmão, saia daqui hoje. Decida o lado do rio que você quer fazer sua casa. Decida. Não largue as coisas de Deus. Jesus está voltando. Ele pode voltar essa noite.
Todos os sinais, guerra, rumores de guerra, filho contra pai, pai contra filho, está tudo mostrando o índice de depressão altíssimo, pessoas se jogam da ponte, Satanás a cada dia, irmão. Ele avança mais, mas nós somos uma igreja que não vamos recuar. Ei, deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Essa historinha nossa aqui não é brincadeira não, a conversa aqui é guerra. Nós temos algumas cadeiras vazias, nós temos que se indignar contra isso. Pessoas estão indo para o inferno. E nós? Estamos fazendo o quê? Pegou a Kombi, Carlinhos? Foi lá hoje? Tem que encher, tem que lotar. As Cracolândias estão cheias. Não é só a Cracolândia não. Os prédios lá da Barra da Tijuca está cheio de gente se suicidando. Aqui no Curicica tem gente pensando em se suicidar. Lá no Leblon, lá no Afeganistão, aonde você for, tem gente precisando de Jesus. Até quando tu vai entrar no BRT, sair do BRT com 300 pessoas e não vai falar de Jesus para ninguém? Eu senti no coração de perguntar isso. Você crente, até quando você vai para aquela faculdade que Deus te colocou lá? Não foi tua cabecinha não. Tu vai entrar nela, tu vai sair e tu não vai falar de Jesus para ninguém. Tu fala de show, tu fala de férias, mas tu não fala de Jesus para ninguém, crente. Tu entra num BRT lotado, cheio de sovaco, suado, não fala de Jesus para ninguém, crente. Com todo o amor no coração, que crente tu é? Tu vem para o prédio, não traz ninguém. Os visitantes que me deem desconto hoje. Nós vamos mudar a nossa história. A nossa história. Nós vamos sair disso. Falei, pô, você não veio para a festa do Arraial? Não, eu não vim porque eu acho que vocês trouxeram a festa de São João para a igreja. Eu falei, ia lá. Como assim, irmão? Vocês trouxeram São João para a igreja. Falei, não, rapaz, trouxemos São João, São Pedro, Tiago, Estevão, Barnabé. Sabe o que é mais triste? Se tu for ali no hall de dizimista, ele nem envelope tem. Esse que fala isso. Ele rouba Deus. Ele é ladrão. E ele ainda quer julgar a gente porque a gente celebra. Escolheu o lado errado do rio. Como assim, pastor? Não tem problema nenhum de gravar isso. O cara que vem criticar a igreja, a primeira coisa que eu pergunto, me dá teu envelope de dízimo aí. Não tenho. Não tem nada a falar contigo. Por quê? Porque tu rouba. E a Bíblia que diz que ficará de fora os ladrões. Falou para mim. Não, que vocês estão trazendo uma festa de São João. Eu falei, não é São João não, rapaz. É Pedro, Tiago, todo mundo. É os discípulos todos. Você esteve na festa? Foi bênção ou não foi? Se coloque de pé.